E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje falar sobre um livro de Bell Hooks chamado Tudo sobre o Amor. Na verdade, eu estou nomeando a nossa temática como sendo a filosofia do amor de Bell Hooks. Eu estou entendendo filosofia, eu entendo filosofia como ato de refletir sobre algo. E eu acho que o que a Bell Hooks faz no livro Tudo sobre o Amor é refletir sobre uma série de ângulos ou uma variedade de ângulos em torno de um tema que é o tema do amor, e faz isso com muita propriedade, com muita profundidade. Quem é Bell Hooks? É uma professora universitária, uma mulher negra, feminista e também uma pessoa com uma reflexão muito importante em torno do tema do racismo, por razões óbvias. Ou, se vocês quiserem, é uma pessoa que trabalha com aquilo que a gente chama de interseccionalidade. É quando mais de um fatores contribuem, dois ou mais fatores contribuem para a produção de opressão, de discriminação. No caso, por exemplo, uma mulher negra discutindo machismo e racismo. Isso é o que a gente chama de interseccionalidade. Ela é uma exímia escritora e autora de uma prosa poética, ou seja, ela escreve sobre temas relevantes, filosóficos, interessantíssimos, como se estivesse fazendo poesia. Tem a competência de um literato, uma literata, mas analisa com a profundidade de uma filósofa. E ela vai, então, narrando experiências pessoais, testemunhos pessoais que permitem quebrar a frieza, o distanciamento dos textos acadêmicos, que é algo que tem me incomodado já há bastante tempo. Essa frieza dos textos acadêmicos é uma coisa que me aborrece muito, e por isso eu tenho amado ler os textos da Bell Hooks. Ela acredita que a neutralidade acadêmica está a serviço do status quo, da supremacia branca, e isso faz todo sentido para mim. O que é esse livro chamado Tudo sobre o Amor? Primeiro, é um livro diferente que aborda um tema muito importante, muito recorrente, e ao mesmo tempo um tema muito pouco estudado, pelo menos do modo como ela estudou aqui. É interessante porque quando aparece a expressão tudo sobre o amor, essa palavra tudo significa, eu estou interpretando que significa você abordar o amor e tentar cercar esse tema o máximo possível, explorar as diversas dimensões, as múltiplas dimensões existentes em torno desse tema. Então, normalmente as pessoas abordam o tema do amor de um ponto de vista afetivo. Às vezes você tem uma abordagem do tema de um ponto de vista mais cristão, quando ele se preocupa muito com a questão da prática do amor. O que a Bell Hooks faz nesse livro é olhar a dimensão pessoal, afetiva, mas também a dimensão prática do amor. E não só prática no sentido de, olha, você tem que agir amorosamente, mas ela discute muito onde é que atua a falta de amor, as consequências da falta de amor, as implicações de uma cultura onde o amor não é um valor importante, não tem sido cultivado. Então é um livro muito legal, muito original. É um livro que critica a cultura do patriarcado e do racismo, e naturalmente uma das formas de interpretar o machismo e o racismo é com uma expressão de falta de amor. É um livro extremamente relevante para esses tempos em que as pessoas estão destilando ódio, nas redes sociais ou na vida cotidiana. Falar de amor, entender o amor, aprender a amar é fundamental. E eu chamo a atenção para o fato de que esse livro dialoga com uma tradição pacifista do amor, que a gente poderia mais ou menos dizer que ela remonta à figura de Buda, figura de Jesus, de Gandhi, e talvez a última e mais importante referência para ela, e a mais persistente no seu texto, é naturalmente Luther King, por razões óbvias. O homem negro que lutou contra o racismo, a segregação racial nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, que se tornou um ícone. Por quê? Porque lutou de forma contundente contra o racismo, mas lutou utilizando uma estratégia pacifista, inspirado em Gandhi. O Luther King diz isso, que ele se inspira na figura de Jesus, mas o método para agir socialmente vem em Mahatma Gandhi. Então, de fato, esse é um livro, o livro de Bell Hooks é um livro que dialoga
com essa pluralidade de fenômenos, né, no âmbito da filosofia, mas também com as religiões, com o hinduísmo, com o cristianismo, com o budismo, que são religiões, como é comum também nas religiões, a gente encontrar bastante inspiração para a prática amorosa. Muito bem, então vamos começar falando um pouco sobre isso, né? É fundamental nesse livro que uma das coisas, ou das primeiras coisas que esse livro faz é discutir o que é o amor, o que é amar. E aí então, eu estou utilizando uma versão eletrônica, né? Por isso eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. E a gente fala em posição, né? Nem sempre o livro eletrônico traz a página, às vezes ele traz a posição. Em que posição estava esse trecho citado? Então, para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes. Olha do que o amor é feito: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta, né? Então aqui você tem uma bela síntese daquilo que vai aparecer ao longo deste livro, né? Então, existe carinho, quer dizer, acariciar através de palavras ou do tato faz parte do amor, mas não é tudo. Você não ama apenas com carinho, né? Vamos lembrar que uma pessoa, por exemplo, os pais, eles podem eventualmente afagar os seus filhos e podem ser violentos com palavras e até violentos do ponto de vista físico. Envolve também afeição, né? Você gostar, você ter prazer, estar na presença do outro. Significa reconhecer o outro como ser humano, né? Reconhecer a dignidade do outro. Significa respeitar o outro, né? Por isso que a Bell Hooks vai dizer ao longo do livro que amor e violência doméstica, violência física, violência verbal não podem conviver. Compromisso com essa pessoa, confiar nela. Portanto, é necessário ser honesto com essa pessoa e é necessário que essa pessoa seja honesta com a gente e é necessário que haja uma comunicação, sem poder falar as coisas abertamente, sem poder dizer para o outro que você gosta, o que está bom, o que não está bom, não pode existir amor. Olha quanta coisa tem apenas num parágrafo. Mas depois ela define literalmente o amor em um outro trecho, né? O que eu acabei de ler está na posição 459, agora eu vou ler um trecho que está na posição 466. Quando entendemos o amor como a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado, né? Então, isso aqui já dá um pouco um tom do livro, mostrando que a Bell Hooks vai tratar o amor numa dimensão pessoal, subjetiva, mas também numa dimensão interpessoal ou, se vocês quiserem, social, cultural, né? Então, uma cultura machista, uma cultura racista, uma cultura de violência física e verbal, ela não é uma cultura que oferece uma boa experiência de amor. Por quê? Porque quem ama, né, a prática do amor está ligado a uma vontade de nutrir o crescimento dessa outra pessoa, né? Ela fala em crescimento espiritual, eu imagino que ela está utilizando no sentido que a gente usa no âmbito da filosofia, o espiritual como sendo o imaterial e não o espiritual como designação do transcendente. Embora, naturalmente, esse livro, uma das marcas desse livro é que ela fala do espiritual no sentido de transcendente, de religioso. Mas me parece que querer o bem-estar espiritual do outro é querer o bem-estar psicológico, afetivo, mas também o crescimento cognitivo, o crescimento acadêmico, né? O crescimento em todos os sentidos possíveis, né? Por isso amor e abuso não podem coexistir, né? Então, eu me lembro de ter lido um livro de um autor colombiano que trabalha com alfabetização, com educação nas séries iniciais, e ele faz um rastreamento das principais categorias, né? As principais definições que aparecem espontaneamente entre crianças. E uma coisa que me impressionou muito foi a definição de amor dado por uma criança, né? Ela dizia assim: olha, amor é quando as pessoas batem na gente e elas estão dizendo que estão fazendo isso por amor a gente. O que é que nós estamos ensinando uma criança quando nós batemos nela? E além de batermos nela, nós dizemos que isso está sendo feito por amor. Estamos ensinando para essa criança que amar é bater. E é óbvio, depois, quando essa criança se tornar um adulto, ela vai
naturalmente achar natural ou ser espancada ou espancar a outra pessoa, porque os adultos ensinaram para ela quando era criança que o amor envolve violência física, e nós sabemos que isso é um absurdo, certo? Falando um pouco também, um outro tema muito legal nesse livro é a questão do amor e a cultura patriarcal, né? Ela diz assim, na posição 353: ao revisar a bibliografia sobre o amor, percebi que poucos escritores, sejam homens ou mulheres, falam do impacto do patriarcado, da forma como a dominação masculina sobre mulheres e crianças é uma barreira para o amor, né? Isso de fato é uma coisa bastante chocante, é uma coisa que a gente normalmente não discute, não analisa, não pensa quando está falando de amor. Numa cultura patriarcal, nós aprendemos a aceitar a dominação masculina, inclusive dominação violenta, né? Porque às vezes a dominação é simbólica, mas majoritariamente a dominação é violenta, seja expressa através de violência verbal ou física. E quando se tem que dominar a qualquer custo, a qualquer preço, naturalmente no limite, quando essa dominação não se efetiva por vias mais leves, vamos assim dizer, ela acaba se efetivando através da violência, e isso de fato é uma coisa muito triste. E pensar o amor de forma crítica em relação a essa cultura patriarcal na qual nós vivemos é um diferencial importante desse livro da Bell Hooks. E ela diz aí na posição 491: como muitos adultos que foram física ou verbalmente abusados quando crianças, passei boa parte da minha vida tentando negar as coisas ruins que haviam acontecido, tentando me apegar apenas às memórias dos momentos bons e deliciosos em que conheci o carinho, né? Eu gosto muito desse trecho porque ele diz respeito a uma experiência também que toca a minha vida, né? Eu também fui vítima de violência física, violência verbal, mas também violência física quando fui criança, né? E também entrei numa atitude de negação, porque de fato para quem é vítima de violência física é muito difícil você admitir que aquela pessoa que você ama e admira, que é um herói para você, foi também agente de uma agressão, né, de uma violência física contra você, né? E é fundamental que a gente entre em contato com isso, admita que foi vítima de violência, que a gente diga, que a gente expresse isso e ao mesmo tempo aprenda a separar isso da prática do amor, para que também a gente não passe a amar utilizando práticas violentas no nosso dia a dia. Uma outra coisa importante que já aparece no conceito de amor é a questão da lealdade. Ela fala muito, né? Por exemplo, se vocês quiserem, na posição 869 diz o seguinte: na verdade, se a masculinidade patriarcal distancia os homens de sua identidade, é igualmente verdadeiro que as mulheres que aderem à feminilidade patriarcal, que insiste que as mulheres deveriam agir como se fossem fracas, incapazes de pensamento racional, burras, tolas, também são socializadas para usar uma máscara, para mentir, né? Ela está dizendo o seguinte: para que exista amor, é necessário que haja honestidade, que haja lealdade. Só conseguimos estabelecer vínculos amorosos com pessoas com quem confiamos. E confiar numa pessoa significa saber que essa pessoa está sendo honesta, está sendo leal conosco. E como é que pode existir lealdade se as pessoas mentem, né? Se nós homens aprendemos a mentir, se as mulheres aprendem a mentir, se nós dizemos que uma coisa é de uma forma, mas na verdade ela é de uma outra forma, né? Se os homens são desleais a pactos que estabelecem com as pessoas, né? Então, por exemplo, quando nós falamos em adultério, né, que é uma palavra moralista, de qualquer forma, naturalmente, só existe infidelidade, se a gente quiser dizer, quando alguém está furando um pacto. Se você estabelece um pacto em que você promete para uma pessoa uma lealdade, depois você não está sendo leal, você está mentindo para essa pessoa, né? Você tem a opção de não fazer o pacto, aquilo que é combinado, né? Como diz o ditado popular, preço combinado não é preço caro. Agora, se você combinou, você precisa cumprir aquilo que foi combinado. Ou se as mulheres também mentem, né? Porque são coagidas pela cultura patriarcal. Mentem que se sentem de uma forma quando na verdade se sentem de outra. Mentem dizendo que está tudo bem quando tudo não está bem. É necessário dizer. Eu sei que é doloroso muitas vezes, mas é muito mais interessante dizer para as pessoas o que a gente acha, o que a gente pensa. E vamos pensar que o lado bom disso é que
ao ser leal, ao ser honesto, nós estamos construindo as bases para uma relação de confiança. Outro tópico extremamente importante nesse livro é a questão do amor próprio, né? Ou seja, amor próprio é a base da nossa prática amorosa. Sem ele, nossos outros esforços amorosos falham. Ao dar a nós mesmos amor, concedemos ao nosso ser interior a oportunidade de ter o amor incondicional que talvez tenhamos sempre desejado receber de outra pessoa, né? Quer dizer, se você não tem amor próprio, é difícil que você consiga reconhecer o amor que o outro está devotando pra gente. Aliás, eu não sei, a tradição bíblica diz, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo, né? Então me parece que ele está dizendo, olha, só pode amar uma outra pessoa quem tem amor a si. E quem não tem amor a si não pode amar a outra pessoa, né? A gente sabe que, por exemplo, muitas pessoas permanecem em relacionamentos abusivos exatamente porque falta a elas amor próprio, falta a elas acreditar que elas poderiam encontrar um companheiro, uma companheira muito melhor do que aquele que é abusivo, né? Mas muitas pessoas sentem medo da solidão e sentem também medo de não serem capazes de entrar, né, de conseguirem uma outra pessoa para poder se relacionar. E por fim, um tema muito legal e é um diferencial importante desse livro, quando ela fala de amor e espiritualidade. Olha que interessante, ela faz uma citação, uma referência, né? Ela faz várias, mas eu vou citar aqui na posição 1191, onde ela faz uma citação de Martin Luther King. Ela diz assim: ao longo de sua vida, King foi um profeta do amor. No fim dos anos 70, quando já não era legal falar de espiritualidade, me via voltando rapidamente às suas obras e a de Thomas Merton como pensadores e sujeitos em busca religiosa. Ambos dirigiam sua atenção à prática do amor como forma de realização espiritual. Isso aqui é muito legal porque eu tenho lido só recentemente Martin Luther King e tenho me encantado com a perspectiva do amor dele, né? Essa ideia de que devemos lutar sempre de forma contundente, de forma corajosa, não devemos abrir mão dos nossos valores, mas ele diz, devemos fazer isso de forma pacífica, devemos fazer isso de forma amorosa, né? Mas ela também cita nesse trecho Thomas Merton, que é um autor que eu tenho lido muito nos últimos anos, admiro muito, e é uma figura interessantíssima. Cheguei a gravar um vídeo sobre ele aqui no canal, e é um autor inspiradíssimo, um autor muito interessante, muito importante, que fala muito do amor a Deus, do amor ao próximo, né? Que viveu uma história de amor interessantíssima também. Vale a pena você conhecer não só a vida de Martin Luther King, como também de Thomas Merton e encontrar neles inspiração. Na posição 1214, ela diz assim: quando falo de espiritual, me refiro ao reconhecimento dentro de cada um de que existe um lugar de mistério na nossa vida, onde forças que estão além do desejo ou da vontade humana alteram as circunstâncias ou nos guiam e nos direcionam, né? Então, de fato, ela está falando aqui de religião, de espiritualidade no sentido convencional, só que vamos lembrar que a Bell Hooks não é uma pensadora proselitista, né? Ela é aquilo que a gente chamaria de macroecumênica, né? Respeita em igualdade as diferentes formas de expressão religiosa. O próprio livro dela dialoga com o budismo, com o hinduísmo, com o cristianismo e também dialoga com a laicidade, né? Lembrando sempre que não basta respeitar a diversidade religiosa, é fundamental a gente respeitar também as pessoas que acham que a religião não é importante para a vida delas, né? Não faria sentido nenhum respeitar tantas religiões e não respeitar as pessoas que entenderam também que não existe uma divindade, né? Ainda assim essas pessoas estão imbuídas de uma espiritualidade laica no seu dia a dia e elas também são dignas do nosso respeito. E ela diz aqui na posição 1279 sobre essa dimensão na prática dela como professora. Ela fala assim: comecei a falar mais abertamente sobre o papel da espiritualidade em minha vida quando testemunhei o desespero dos meus alunos, sua sensação de desesperança, seus medos de que a vida não tivesse significado, sua solidão e desamor profundos, né? Eu me identifico muito com isso,
Porque ao mesmo tempo que eu tenho muito respeito pela diversidade religiosa e também respeito pelas pessoas que não são religiosas, a dimensão espiritual ela é muito importante para a minha vida. E de fato, você experimentar isso e perceber que alguém que está procurando o sentido da vida e está desesperado do seu lado, e você se omitir de pelo menos contar a sua própria experiência com o sagrado, com o divino, é de fato uma coisa que a gente não deveria fazer, né? Eu acho que naturalmente a gente deve cuidar para não ser proselitista, deve cuidar para não excluir a religião do outro, a laicidade do outro, mas ao mesmo tempo dizer, olha, eu experimento algo que é assim, né? Eu não acho que a minha experiência possa normatizar, possa servir como norma para você, e a Bell Hooks fala exatamente isso no livro dela, né? Ela tenta não normatizar, não estabelecer a experiência dela como norma, mas por outro lado dizer, olha, eu resolvo as coisas dessa forma, né? Invente aí a sua maneira de resolver as coisas para você também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse livro, desse belo livro da Bell Hooks, espero que você leia, né? Eu acabei de ler esse livro, foi para mim uma experiência muito prazerosa, muito importante, ver como é que ela consegue unir tantas coisas distintas e fazer uma bela síntese e falar sobre o amor, né? Tudo, entre aspas, sobre o amor. Um abraço e até o próximo vídeo.